Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que bom estar com você mais uma vez. Bom, se você chegou até este vídeo, é provável que você acompanhou os outros vídeos desta série a respeito do jejum, né? Se não, o link estará na descrição deste vídeo. Você pode acessar aí e ver os outros vídeos em que eu partilho um pouco a respeito do jejum da igreja e também a respeito do jejum a pão e água. Esse agora é um vídeo que nós vamos tratar de um terceiro tipo de jejum apresentado pelo nosso querido Padre Jonas Abib aqui neste livro Práticas de Jejum. Este vídeo também tem essa intenção de ser mais uma explicação prática. Não vou adentrar tanto na espiritualidade do jejum, mas uma vez mais nós queremos aqui adentrar em dicas muito práticas para que nós possamos viver o nosso dia de jejum, seja na quaresma, seja em qualquer época do ano, contanto que não seja uma solenidade, né, aqueles dias de grandes festividades na igreja. Então, você pode sim fazer jejum em todos os outros dias. E num outro vídeo eu quero também explicar sobre isso, acho que vai ser bastante importante, né? As solenidades, as grandes festividades, nós não fazemos o jejum. Bom, mas vamos lá, vamos começar rezando mais uma vez, pedindo a intercessão da Virgem Maria e de São José sobre nós, para que este tempo nos seja de grande proveito, nos ajude. Nós não queremos simplesmente conhecer coisas novas, nós queremos adentrar na vontade de Deus e colocar em prática, para que tudo isso nos ajude a ser cristãos melhores, que isso nos ajude a nos identificarmos mais e mais a Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós te pedimos, Senhor, a luz do seu Espírito Santo sobre nós, sobre este tempo de reflexão, de partilha, de modo que a tua graça nos impulsione cada vez mais, de modo que possamos configurar o nosso coração, Jesus, ao teu. Sejamos, de fato, teus discípulos e possamos dar muito fruto. Dai-nos esta graça pela intercessão da Virgem Santíssima e do Castíssimo São José, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. Terceiro tipo de jejum é o chamado jejum de líquidos. Então depois de falar sobre o jejum da igreja, depois de falar sobre o jejum a pão e água, o Padre Jonas traz neste livro aqui o jejum à base de líquidos. E como o nome já diz, né, você vai nesse dia apenas tomar líquidos. Repito, você toma o seu café da manhã, se assim você quiser, desde que você não queira então começar o jejum no dia anterior, você inicia o seu dia com um café da manhã, com uma refeição simples, né, ali como vocês têm costume, se tem este costume de tomar café da manhã. Depois disso, durante o seu dia ou durante parte do seu dia, até que você diga, o meu jejum será até às 6 da tarde, ou às 7 da noite, ou a todo o dia, pode ser também. Então você pode se propor em todo este dia viver o jejum à base de líquidos. Isso significa que ao longo do seu dia você vai passar tomando líquidos. Então tomou o seu café da manhã, depois disso, líquidos. Água, obviamente, mas também chás, sucos, diz aqui o Padre Jonas, né? Sucos de fruta como laranja, limonada ou outros sucos de legumes e de verduras também são indicados para este dia. Veja bem, é para tomar suco, não vitamina, aquilo que a gente chama de vitamina, né? Quando nós colocamos leite, quando fazemos aquela vitamina mesmo, né? Substanciosa. Não é isso. A intenção não é você comer, tomar, ingerir algo muito pesado, não, mas coisas leves, mas que também te deem o sustento, de modo que você possa passar todo o dia hidratado e naquilo que é o básico, né, também alimentado ali, para que você não venha a desfalecer pelo caminho. Imagina que você está trabalhando, tem um trabalho pesado, talvez este não seja um tipo de jejum adequado para você. E aliás, diz o Padre Jonas que antes de você viver este jejum, seria muito importante você treinar primeiro o seu corpo com o jejum da igreja, depois com o jejum a pão e água, e depois quando você perceber que já está um pouco mais fortalecido, o seu corpo já está mais preparado, você pode experimentar fazer este jejum chamado jejum à base de líquidos. E claro, gente, de novo aqui eu digo, você precisa viver esse dia de jejum como um dia de espiritualidade. Não é a prática pela prática.
Jesus critica muito isso. No dia do nosso jejum, nós precisamos estar mais unidos a Deus do que nunca. Precisamos exercitar a caridade naquele dia também. Precisamos fazer a bondade. Aliás, uma prática muito importante é, daquilo que você se abstém, você então oferece para alguém que não tem. Por exemplo, se você costuma comprar as suas refeições, e nesse dia você não vai gastar dinheiro porque está fazendo um jejum, ou vai gastar muito menos. Aquilo que você economizou, faz uma caridade, doe para alguém que precise, ou alguma obra, alguma instituição, para a igreja, de modo que outros sejam beneficiados com o nosso jejum. E aí, diz aqui o Padre Jonas, você pode nesse dia então, entre os líquidos, tomar água de coco, ou inclusive, diz ele, soro caseiro. É muito bom, e de modo que você pode passar o dia todo nessa experiência de jejum, submetendo toda a sua vida, todo o seu ser, inclusive o seu corpo, os seus impulsos à graça de Deus. Uma sugestão, inclusive, que ele diz aqui, é que nós podemos tomar caldos nesse dia. E aí ele diz que quando ele diz caldo, ele não está falando de sopas, de canjas, mas de um caldo, algo líquido, algo suave, mas ao mesmo tempo nutritivo. De modo especial, se for quente, isso será muito bom para a realidade estomacal, diz aqui o Padre Jonas. E num dia, por exemplo, de calor, você pode tomar sucos fresquinhos, ou seja, vai fazer bem para o seu corpo e vai fazer bem para a sua alma. O jejum, no dia do jejum, precisa ser um dia em que você se oferta mais a Deus, se aproxima ainda mais de Deus com o seu sacrifício. Alguém poderá dizer, mas isso não é sacrifício. Bom, talvez então você possa fazer algo mais rigoroso, mas para muita gente, para muitos de nós, isso já vai ser muito grande, muito exigente, porque tem pessoas que não conseguem passar o dia sem ficar comendo um docezinho ao longo do dia, sem ficar beliscando café, sem ficar comendo a todo instante. É um dia de penitência, é o dia do jejum, é o dia de se ofertar mais e mais a Deus. Que Deus te abençoe, que você possa se exercitar cada vez mais no seu jejum e possa se unir cada vez mais a Jesus e vencer as batalhas pela graça dele, pela graça do jejum na sua vida. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.